E vamos começar a nossa semana de organização, porque aqui a gente não perde tempo, a gente faz. Se você não me conhece, eu sou a Lari, prazer. Tá aqui a minha semana de férias, mas eu também já vou trabalhar logo mais, né, gente? Semana de férias só de brincadeira. Vou tirar essa semana pra pavimentar a minha rua, pra eu poder caminhar e mudar a minha vida, você tá entendendo? Então tirar o que me atrapalha, colocar o que me ajuda e planejar. Então, já puxa sua cadeira, faz seu cafezinho e vamos conversar. Hoje é sábado. As minhas férias começaram no dia... Eu já não sei, vamos ter que olhar o calendário juntas? Hoje é sábado, dia 10, e minhas férias começaram na quarta, dia 7. E aí, dia 7, 8 e 9, eu fiquei saindo de casa, fui passear porque minha família tava aqui. Eles vieram do Brasil, né, gente? Passar 3 dias aqui no Porto, depois eles foram fazer outras coisas. Só que então eu passei esses 3 dias com eles, a gente passou turistando e tal, então eu não fiz absolutamente nada do que eu queria. Então, é meio que hoje, dia 10, 11, 12, 13, 14... 11, 12, 13, 14... 4 dias que eu tenho pra realmente organizar minha vida inteirinha. Porque depois, 15 e 16, eu já vou estar trabalhando. Bom, já são 5h30 da tarde. Eu não tenho muito tempo pra fazer muita coisa. Mas o que eu quero fazer agora é organizar mais ou menos o meu plano de ação pro Instagram e pro YouTube dar certo. Porque o meu maior problema, eu acho que hoje em dia anda sendo um pouco essa organização de quem eu quero ser, o que eu quero fazer nas redes sociais. Porque eu andei meio perdida, sabe? Ano passado eu tomei algumas decisões erradas, em quem confiar, em quem ouvir. Gente, ano passado eu ouvi muitos conselhos de muita gente aleatória e eu acabei me perdendo no meio de tanto conselho. É aquele paradoxo da escolha, que você tem tanta escolha que daí você não escolhe nada, foi meio que eu fiz. Aí eu comecei a entrar em curto-circuito. Então, eu tirei essa primeira semana aqui de janeiro, eu meio que não postei nada, só stories. E aí agora eu tô tentando me reorganizar pra estabelecer realmente o que eu quero postar, o que eu quero falar, quem eu quero ser, sabe? O que eu quero mostrar. Porque é importante, né? Não posso ser doida só, simplesmente aparecer e falar qualquer coisa. Não dá. Você é criadora de conteúdo também, micro-influenciadora, assim, ó, pessoas que estão começando agora, porque quem já tá há muito tempo nessa área provavelmente já sabe tudo isso que eu vou dizer. Mas se você também tá começando agora, ter um calendário mensal do que você quer fazer é muito bom. Tive um mês que eu consegui fazer isso certinho. A melhor coisa que eu podia ter feito, porque eu sabia todos os vídeos que eu ia postar, eu conseguia gravar com muita antecedência, porque eu já sabia que eu queria postar naquele dia. Eu sabia que eu queria postar naquele dia. E, tipo, me ajudou demais, principalmente com a minha rotina caótica do trabalho. Se eu não tiver esse calendário, no meu dia de folga eu não vou conseguir gravar com antecedência. E aí eu vou ficar faltando e daí vai ficar ruim. Então não dá. Então, isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero planejar tudo que eu quero postar nesse mês, ver se eu consigo organizar datas de gravação, datas de edição, datas de postagem, com tempo ainda pra treinar e com tempo ainda pra socializar e com tempo ainda pra ter meu momento sozinha, que é importante. Eu vou contar pra vocês. Eu tenho um Notion aqui que ele já tem meio que tudo. Ele tem a visão que eu quero passar e eu tenho aqui minhas ideias de vídeo e algumas estratégias. Então, na verdade, o que eu preciso mesmo é só organizar meu calendário. Ai, sei lá, gente, é tanta coisa. É o que eu falo. Eu vi um vídeo esses dias sobre o... Esqueci o nome. Eu acabei de falar pra vocês. Não sei que lá da escolha. É quando você tem tantas opções que você, na hora de escolher, você não consegue. Porque você tem muitas opções, você não consegue escolher uma porque você tem medo de que essa escolha não vai ser a certa. E aí você acaba paralisando. E é o que tá acontecendo comigo. Tipo, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer e tanta coisa que eu preciso fazer, aí eu não consigo escolher por qual que eu vou começar. Aí eu fico assim, ó, não sei o que fazer. Eu tô meio nessa live, mas meio que já não posso. Então, o que eu fiz hoje? Gravei todos os vídeos do YouTube que vocês viram até agora. Eu já gravei hoje. Tá bom? Obrigada. Gravei hoje e ontem. Todos os vídeos. Gravei alguns pro Instagram e agora eu preciso editar eles, mas não vai ser hoje, porque já tá tarde. Então, gente, por enquanto é isso, tá bom? Vocês podem estar aceitando? Gratidão. Literalmente dia 2 da minha semana de desafio, que eu quero mudar tudo, né, e organizar tudo, gente, acordei doente. Qual é a lógica? Acordei com meu corpo todo dolorido, minha tossindo um monte, dor de cabeça, tô toda cagada, gente. Ai, pelo amor de Deus. Aqui que eu tô fazendo, como eu não posso fazer muitas coisas além de ficar aqui deitada, né, porque eu não vou dar força pra isso, não. Eu não tô nem querendo dizer que eu tô doente, não tô dizendo que eu vou ficar de molho aqui, não. Só que também eu tenho que ser sincera comigo mesma, né, então eu tomei remédio, tô descansando, mas eu não tô doente. Estou só cansada. Mas aí, como eu não consigo ir treinar, não consigo sair, não consigo fazer compra hoje, eu tô aqui o dia inteiro planejando meus conteúdos. Tô editando vídeo pro YouTube. Inclusive, postei essa semana, já postei um vídeo, meu primeiro do ano. Ai, que emocionante. Enfim, tô editando, eu tenho 2 pra editar pro YouTube e um pro Instagram. Já fiz 2 roteiros também. Então eu tô adiantando o que dá pra eu adiantar aqui de casa agora. Eu fiquei triste porque eu tava tão animada pra gravar um vídeo hoje que eu ia fazer lá na rua, lá fora. Só que não deu, né? Mas tudo bem, tipo assim, a gente não pode chorar pelo leite derramado. O que eu posso fazer? Não tinha como controlar. Tá muito frio, tá todo mundo ficando doente. Eu fui a única pessoa que ainda não tinha ficado doente e eu não fiquei. Não estou. Só tô cansada. Mas é isso. Eu tenho literalmente mais 3 dias de férias. E eu tô aqui hoje perdendo meu dia aqui assim, ó. Mas é sobre, né, gente? É sobre isso. Daqui a pouco eu vou almoçar. Depois eu volto, continuo planejando. Eu vou organizar minha dieta certinha, porque eu não vou cozinhar hoje, não vou fazer compra, mas eu posso planejar o que eu vou cozinhar. Porque daí amanhã eu já fico assim, ó.
entendeu? Apesar de as coisas serem realmente feitas quando a gente faz, planejamento é importante, a gente só não pode viver no planejamento, porque daí a gente se perde. Uma coisa que eu ando vendo muito é a ideia de que a gente nunca sai da fase do planejamento, porque ela é mais confortável. É muito melhor a gente ficar fantasiando e imaginando como vai ser quando a gente chegar lá e quando a gente fizer, do que realmente fazer, porque fazer significa sair de sua zona de conforto, significa errar, significa se esforçar muito mais, significa talvez se frustrar, significa talvez não chegar onde você quer. E às vezes a gente se protege, né? Não fazendo e só planejando. E eu não quero fazer isso esse ano. Eu sei que eu fiz isso muito ano passado. Eu cheguei a fazer minhas metas, meus objetivos, mas eu me prendi muito na fase do planejamento. Isso eu não quero fazer. Então eu tô focada hoje em planejar, até pra ver se eu paro de planejar e começo a agir. Preciso passar pra fase da ação, porque senão faz o planejamento uma delícia, gente. É tudo flores aqui desse lado. Mas tem que agir. Então eu vou aproveitar que hoje eu não posso agir. Vou planejar pra amanhã voltar pra fase da ação. Gente, se eu contar pra vocês tudo que aconteceu nesses últimos dias, vocês não vão acreditar. Lembra que eu acordei doente, né? Então, isso foi antes de ontem. Ontem eu acordei melhorzinha, a gente foi no shopping, eu e meu namorado, a gente foi assistir a Empregada, inclusive já falo sobre isso. E hoje não, ontem à noite, eu fui dormir, meu pulmão começou a fazer barulho de bexiga. Sabe bexiga, balão? Quando você enche, você abre só a pontinha, ele começa a fazer saindo ar. Meu pulmão começou a fazer esse barulho, gente, eu achei que eu ia morrer. Fiquei bem preocupada, daí eu comecei a perguntar pro chat GPT o que podia ser. Ele falou que quando tem muito muco no pulmão. Não é preocupante, a não ser que viesse com febre, falta de ar, não sei o quê. Mas pronto, dormi, acordei, falei, vou tomar um remedinho aqui pra expectorar e tal, e agora é o que eu tô vivendo hoje. Recomendações do chat. Não tomar café gelado, que é literalmente a única coisa que eu tomo de manhã. Mas tudo bem, tomei um chazinho. E não falar muito. Gente, não falar muito. Como eu faço isso? Eu ia gravar um monte de vídeo hoje. Como que eu não falo muito? Não vai tá dando. Claro que, com imprevistos da vida, eu não consegui fazer meu reset perfeito que eu queria fazer essa semana, mas tá vendo? É por isso que eu não faço o desafio de dias. Porque daí tem imprevistos, tipo, ficar doente, que aí me faz sentir, tipo assim, nossa, eu tô falhando porque eu prometi que eu ia fazer uma semana pra mudar minha vida, né? Não, pra botar minha vida no lugar. E eu não consegui, porque eu passei 2 dias de cama quase. Não deu. Entendeu? Mas pronto. Primeiro vamos falar sobre o filme Empregada. Gente, eu li o livro em 2022 ou 2023, nem lembro. Então, assim, detalhes mesmo, não lembrava nada. Se faltou detalhes, não fiquei sabendo. O filme em si, gostei, me entreteve, eu achei que foi legal, achei que fizeram legal um suspense, assim, tipo... Eu sinto que no meio do filme começou a dar pra perceber que o problemático... Ai, gente... Talvez tenha spoiler, se vocês não viram, pula. Mas eu sinto que no meio do filme deu pra perceber que o problemático era o cara, não era ela. Porque eu já tinha lido, meu namorado não. E ele olhou pra mim e falou assim, tô achando que ele é o problemático. Eu fiquei assim, ó... Sei lá, vai ter que ver. Não sei se erraram aí ou foi de propósito, mas gostei. Enfim, eu não sou crítica de cinema, gente, eu não tenho opinião de nada. Eu gosto só do que me entretém. Eu não consigo criticar nada muito além disso, não. Que pra mim, assim, me entreteve, tá bom, gente. 5 estrelas, acabou. Agora, sobre o meu reset. Coisas que eu já fiz. Fiz a minha organização, eu encontrei um curso que eu quero fazer. E aí, hoje eu vou planejar minha rotina de estudos, que eu preciso, né? Porque eu trabalho, amanhã eu volto trabalhar. Arrumei meu quarto, graças a Deus, que tava precisando. Comprei comida pra fazer da dieta certinho, ainda não cozinhei, vou ver se eu consigo cozinhar hoje, até porque amanhã eu trabalho, eu preciso levar comida, né? Doce, gente, meu maior problema na dieta que tá sendo contra mim são os doces. E eu não tenho mais doce em casa, eu tenho só os que sobraram, que estão acabando. Tipo assim, tenho 3 bombonzinhos veganos. Vou acabar com eles hoje, ai que pena. E aí depois eu consigo fazer dieta. Que na minha dieta não é que eu sou proibida de doce, não, mas é que se eu tenho muito doce, eu não consigo me controlar. Eu posso comer um docinho depois do almoço. Agora, eu estou estudando aqui. Eu estou estudando, gente, sobre criação de conteúdo, né? Porque vocês sabem que esse ano vai ser o ano. O ano. Amém. Então, eu estudo sempre, tudo que eu posso, tô estudando, anotando, aprendendo. Aí, aproveitei que tava aqui arrumando meu quarto, botei um vídeo de uma menina que eu amo, inclusive vou deixar aqui na tela, porque ela fala inglês, mas ela é muito, muito boa. E é isso, vou sentar aqui agora, arrumar minha rotina de estudo, organizar mais ou menos como vai ser minha rotina de trabalho, o que eu vou fazer pra meus dias não passarem sofrendo, porque, gente, eu sofro. Vou dizer que eu sofro na minha rotina de trabalho. Eu sinto que eu passo o dia inteiro trabalhando, eu vivo pra trabalhar, eu não trabalho pra viver. Eu vivo pra trabalhar. E é só isso que eu faço. Tipo assim, se eu consigo botar um pinguinho de vida no meio do meu trabalho, é muito já. Então, essa é uma meta até pra 2026, que eu falei, tipo, não vou ver mais pra trabalhar. Meu trabalho ocupa, meu dia inteiro ocupa, então eu vou fazer alguma coisa pra ele valer a pena. Enfim, é isso. Vou levar vocês comigo, que agora eu vou arrumar minhas metas trimestral certinha e aí a gente conversa. Acabei agora o vídeo que eu tava vendo, que eu falei que eu tava estudando, né? Se você é criadora de conteúdo, eu vou te passar o que eu aprendi. Eu tava dizendo que mudou o algoritmo no Instagram, mudou o algoritmo do TikTok. TikTok tá uma confusão. Se você vai começar a criar conteúdo agora, não cria no TikTok, foca em outras plataformas. Ela falou que por ordem de consumidor de conteúdo é Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Foca em outras plataformas, tipo Instagram e YouTube, que graças a Deus são as que eu foco. E
vídeos sem roteiro, vídeos mais realistas, vídeos você com a câmera e não, tipo, uma coisa muito profissional. Andando muito melhor do que os vídeos muito produzidos, com um roteiro muito específico, dá pra perceber que você tá roteirizado, sabe? Porque isso parece muito inteligência artificial. E esse conteúdo de inteligência artificial estão ninguém quer. Agora vamos falar um pouco sobre as metas. Eu vou agora sentar pra organizar, que primeiro eu quero editar um vídeo que eu tenho que postar amanhã no Instagram. E depois vou organizar minhas metas, mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos como eu organizei ano passado, que eu também fiz trimestral e eu achei que foi bem melhor. Basicamente, a gente dividiu o ano, claro, né? Em 4 trimestres, que são 3 meses. E aí você vai pensando o que seria mais realista pra cada momento da sua vida. Uma das minhas metas do ano passado, por exemplo, foi começar a correr, fazer Duolingo, que eu queria fazer Duolingo diariamente, e arrumar um pouquinho a minha rotina. Então minhas metas do primeiro trimestre foram dormir e acordar mais cedo, comer doce só final de semana, correr 5 km e fazer 30 minutos de Duolingo diário. Porque a gente tem que lembrar que trimestre são 3 meses, tá? Então, por exemplo, correr 5 km. Eu queria conseguir correr 5 km em 3 meses. Tipo, ter a capacidade de correr 5 km até março. E eu consegui, porque eu fui treinando. Então, tipo assim, você coloca as metas mais realistas. Eu não ia conseguir, por exemplo, botar correr 10 km pro primeiro trimestre. Ou viralizar no Instagram e ter 10 mil seguidores no primeiro trimestre. Eu precisava primeiro colocar uma meta antecipada. Por exemplo, se sua meta esse ano, a minha meta esse ano, 2026, é 10 mil seguidores. Esse primeiro trimestre eu não posso já colocar como meta bater 10 mil seguidores. Eu tenho que colocar ter uma constância no Instagram, constância não só de quantos conteúdos eu posto por semana e tal, mas também de que tipo de conteúdo eu posto e ter uma visão estratégica mais clara, talvez. Essa pode ser minha meta pro primeiro trimestre, tá entendendo? Coisas realistas. Se você tem uma meta muito grande, você quebra ela em 4 e você vai colocando mini metas, submetas nos trimestres. Se as metas não são, tipo, tão grandes, por exemplo, Duolingo diário de 30 minutos, você pode colocar no primeiro trimestre. E você vai ajeitando de acordo com a sua realidade. Eu acho que isso é muito mais fácil, isso te permite ter muito mais controle. Porque se você tem 10 metas, você não precisa fazer as 10 de uma vez. Você vai fazendo uns pouquinhos. Agora, vou organizar tudo que eu tinha falado pra vocês, porque eu ainda quero ler meu livro hoje. Eu quero acabar ele hoje. Meu plano era acabar ele até minhas férias acabarem, ela acaba hoje, né? Então, eu quero ver se eu acabo tudo cedo pra poder ler, porque eu quero acabar ele, que eu quero começar outro livro amanhã já. Porque eu sinto que começo do ano é a época que eu tô mais motivada pra ler. Então, se eu conseguir adiantar ali no meu desafio do ano, eu bato minha meta. Eu falo que a vida é doida, né, gente? Eu falei, bastou eu dizer que eu ia começar um desafio, que eu ia mudar minha vida na semana tal, que eu fiquei doente e depois tive uma crise de insônia absurda. Gente, fiquei 3 dias sem dormir. Você não quer ficar 3 dias sem dormir? Porque eu também não tenho. Mas enfim, vamos ignorar este fato e vamos voltar pro nosso desafio hoje. Antes de tudo, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Harry Styles lançou música. Gente, vocês são fãs? Digam que sim, porque eu preciso surtar com alguém. Gente, primeiro, vamos conversar sobre que música foi essa? Eu sou a pessoa pop. Eu sou, assim, a maior fã do pop. Então, quando eu ouvi esse negócio meio eletrônico, meio house, eu fiquei meio assim, ó. O que é isso que ele tá fazendo? Eu demorei. Eu tive que ouvir 3 vezes pra música começar, assim, a crescer em mim, sabe? Pra eu começar a ter uma vibe. Aí, quando eu vi o clipe, gente, que clipe foi? Tipo assim, eu entendi, me conectou. Eu ri tanto nesse clipe, vocês não têm noção. Pra mim, o Harry Styles, ele é um artista, mas além de artista, ele é um comediante, sabe? Além de artista, ele me entende. Ele sabe o meu senso de humor. Ele fez aquilo pra mim, sabe? Ele fez pra eu conseguir entender o que ele queria dizer com a música. Porque depois que eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim, caraca, essa música faz todo sentido agora. E aí hoje, eu gosto da música. Ontem, só pra vocês saberem, assim, contextualizando, ele lançou a música antes de ontem, ontem ele lançou o clipe, e hoje eu já sou fã da música. Me conta aí o que vocês acharam, qual foi a sua primeira opinião, se vocês gostam dele, porque eu fiquei um pouco chocada, foi muito diferente, principalmente, não, peraí, meu maior choque foi ele lançar a tour, tipo assim, ele lançou a tour no dia que lançou a música, e aí já tem que comprar bilhete amanhã, semana que vem, daqui 2 dias, não sei que dia que é, daqui 3 dias. Gente, o que ele quer que eu faça? Ele acha que eu tenho dinheiro? Ele acha que eu tô rica? Querido. Não, o pior é que ele nem vai vir pra Portugal. Ele vai pra Inglaterra, vai pra Londres e pra Amsterdã. Gente, eu vou pra Londres e pra Amsterdã quando? Mas eu vou ter que ir, né? Vou ter que estar indo. Enfim, eu comecei meu curso, gente, eu nem sei se eu falei pra vocês. Ontem eu estudei 2 horinhas, aí eu acabei um módulo. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês, peraí, calma lá. Se não for pra mostrar com provas, eu não vou mostrar, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu fiz um tracker pros meus hábitos. Então é pra eu ir acompanhando, assim, a evolução, né? E aí, gente, olha como eu já tô. Já tenho 2 quadradinhos rosas pintados. Tô feliz. Quer dizer que eu fiz 2 módulos. Yeah. Enfim, esse curso aqui vai demorar um tempo. Ele acaba... É suposto eu acabar ele final de maio, começo de junho. Então, todo final de semana eu vou ver se eu vou estar fazendo 4 horas de estudo todo final de semana. Que são 2 horas sábado, 2 domingo. Porque durante a semana, né, sem condições. Mas... escuta essa, vocês não estão preparadas. Eu descobri que meu trabalho tá fechando mais cedo. Porque eu trabalho lá no mercado, né? E assim, a gente vai muito da movimentação, porque a gente depende de turista, né? De venda. Aparentemente,
não tá tendo muita movimentação, então tá fechando cedo. E aí, o que que acontece? Eu vou ter tempo de ir pra academia pós-trabalho. Vocês não estão acreditando quão feliz eu tô com essa informação, porque eu tava tendo que planejar isso só de final de semana. Eu não tava, tipo assim, ai, final de semana eu vou ter que fazer tudo, eu não vou ter tempo de fazer tudo. Tipo assim, se eu enrolar 1 minuto, eu vou perder tudo que eu tenho pra fazer. E também, outra coisa, final de semana eu tô em casa. E quando tá chovendo muito, gente, eu não quero sair de casa. E se eu já estiver na rua trabalhando, eu já vou estar na chuva, então tanto faz. Então pra mim isso foi uma bênção, graças a Deus, gratidão, amém. Tudo dá certo pra mim, eu tenho muita sorte. Gente, pra mim tudo dá certo. Falando nisso, agora eu tenho novas coisas pra falar sobre mim, né, gente? Porque eu descobri que a nossa identidade é tipo assim, calma, vamos explicar direito. Como a gente se imagina, tipo assim, o que a gente pensa é o que a gente é, independente se for ou não for. Então imagina, eu sou muito burra. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se você acredita tanto que você é burra, tudo que você fizer, você vai fazer pra provar que você é burra. Tá entendendo? Então você vai se tornar essa pessoa, não tem pra quê, né? Eu sinto que a nossa geração é muito depreciativa. A gente adora falar mal de nós mesmos porque a gente odeia ser visto tentando, não é? Concorda aí comigo? Pois é. Então, a gente tem que mudar. E aí eu vi um vídeo que ela tava dizendo de 5 pontos que a gente tem que refletir pro nosso ano de 2026. Eu vou contar pra vocês refletirem também, porque, olha, juro pra vocês, mudou a forma que eu tô vivendo a minha vida. Juro pra vocês. Anota aí, gente, os 5 pontos. Primeiro, identidade. Então, quem sou eu, o que eu quero criar, que realidade eu quero manifestar na minha vida. E aí, isso na identidade, você vai dizer coisas como: eu sou criativa, eu sou consistente, eu sou organizada, dedicada, eu sou inteligente, eu sou produtiva. Vai falar as coisas que você quer ser. Aí depois, segunda parte é projetos. O que eu quero construir. Então daí vai ser de projetos desde uma carreira nova, um negócio que você quer criar, uma família, uma casa, uma questão de físico, sabe? Uma questão de saúde, uma questão, tipo, corpo dos sonhos, rotina na academia. Quero ter mais saúde, quero ter uma casa, quero casar, quero ter filhos, quero abrir meu negócio. Esses são seus projetos. Mas escreve todos os seus projetos mesmo, dê detalhes. Eu dei detalhe pra tudo, gente. Eu não sou dessas que escreve uma frase, não. Eu escrevo um livro já. Depois, relacionamentos. Esse também achei muito importante pra refletir. Quem eu quero do meu lado, quem merece caminhar comigo pelos próximos anos, quem me eleva, quem me apoia, quem eu preciso deixar pra trás. A parte boa é fácil, né, gente? Pensar quem te ajuda, quem te apoia, não sei o quê. Depois, na hora de quem eu devo deixar pra trás, é complicado. A minha dica é, a não ser que você tenha alguém muito específico que você precisa deixar pra trás, aí você já escreve o nome dessa pessoa, escreve características de pessoas que você não quer na sua vida, que eu acho mais fácil, porque eu achei muito pesado colocar nome. Você não sabe se essa pessoa vai te fazer tão mal na sua nova fase. Então coloca características, e aí se essa pessoa entrar nessas características, beijocas. Depois, 4, crenças. Que história eu quero contar sobre mim mesma? A história que eu conto vira a vida que eu vivo. É isso que eu tava dizendo, gente. O que eu falo sobre mim vira o que eu vivo, vira o que eu sou. Então daí, nessa hora, você escreve coisas que você acredita. Por exemplo, eu sou muito responsável. Eu sou dedicada. Eu consigo manter constância em tudo que eu faço. É que eu tô tentando não usar partes negativas. Tipo assim, eu não desisto fácil. Em vez de escrever eu não desisto fácil, a gente tem que escrever, sei lá, eu sigo firme nos meus sonhos com constância e disciplina. Entendeu? É legal não usar os negativos, porque daí a gente não tá a gente tem que parar de atrair o que a gente não quer. A gente tem que começar a falar o que a gente quer, não o que a gente não quer. Tem a teoria do café preto, eu vou falar bem rápido aqui. É uma teoria assim, você entra numa cafeteria que tá cheia de gente, muito movimentada, você chega na barista e fala assim, eu quero café, não quero café preto. Ela, tá bom, mas o que você quer? Aí você chega e diz, eu não sei, eu só sei que eu definitivamente não quero café preto. Ela fala, tá bom, você não sabe o que você quer, tá bom. Vai, faz os cafés de mais um monte de gente, quando chega na sua vez, ela tenta lembrar o que você quer, o que ela lembra? Café preto, porque foi a única coisa que você disse. Então, a gente tem que parar de ficar dizendo tudo que a gente não quer, porque o nosso cérebro não sabe a diferença do que a gente quer e do que a gente não quer, ele só sabe o que a gente tá falando. Se você tá falando só o que você não quer, ele vai focar no quê? Tá entendendo? E aí você vai viver sua vida tomando café preto que você nem queria. Você queria um latte. Ó, você queria aqui um cafezinho com leite, mas não, você vai tomar café preto. E é isso que eu tô dizendo, essas crenças são isso, falar exatamente o que você quer. Então não é escrever, eu não sou procrastinadora, é escrever, eu faço as coisas na hora que elas têm que ser feitas. Não é escrever, eu não desisto, é escrever, eu me mantenho firme nos meus sonhos com disciplina. E o último, que são as emoções. Que frequências eu quero sustentar, manter altas, vibrantes, presentes na minha vida. E aí são emoções tipo assim, felicidade, empatia, gratidão, paz. O que você quer? Tem que lembrar que tudo que a gente faz, a gente tá plantando uma sementinha pra nossa vida. Então, se a gente vai plantar negatividade, a gente vai colher negatividade. Não tem muito como fugir disso. É a questão, né, gente? É questão de pensar mesmo. Enfim, hoje tô gravando um monte de vídeo. Gente, já gravei 3. Vocês são o meu 4º vídeo do dia. Muito motivada. Agora eu vou fazer um planejamento de stories, que eu quero, tipo... Eu não vou planejar meus stories todos os dias, tipo, exatamente o que eu vou postar, mas eu quero ter coisas fixas sempre pra ter uma... Assim, eu sei que ela é a Lari, entendeu? Eu quero ter uma coisa fixa. Eu quero ver se eu consigo começar a postar todos os dias de novo no Instagram, porque isso me ajudou demais. Tanto na minha criatividade,
como no meu crescimento mesmo. Eu sinto que eu tô muito estagnada agora e eu quero crescer. É isso, eu vou voltar a trabalhar porque eu quero editar esses 3 vídeos ainda hoje. Quero deixar tudo pronto pra semana. Tudo que eu puder, eu já quero deixar pronto hoje. Que daí amanhã eu já faço outras coisas. Não dá pra ficar deixando pra tarefa pro dia seguinte, não, gente. Porque eu faço tudo na hora que elas têm que ser feitas. Eu não deixo pra depois. Eu vou anotar isso aqui no minha crença. Eu não tinha notado essa crença não, mas vou anotar que eu gostei dela. E outra coisa, gente, que eu fiz também, em relação a essas crenças, eu fiz um post-it com algumas crenças e colei no meu espelho, que é o espelho que eu, tipo, uso todos os dias pra me maquiar. Então é uma coisa que eu vou ler todos os dias. Mas eu recomendo sempre pegar esse papel que você fez as suas reflexões, né, desses 5 pontos, e ler, tipo, uma vez por semana, só pra você ir relembrando, porque é difícil mudar. Tá querendo virar a sua pessoa ideal e é difícil mudar, então é bom ficar sempre relendo. Como vocês sabem, uma das minhas metas desse ano era decidir o que eu ia fazer da minha vida em questão profissional, em questão de curso, conhecimentos e tal. Então, pra isso, uma das coisas que eu fiz foi começar um curso, e eu já mostrei pra vocês minha organização toda, não sei o que. Agora é minha hora de estudo. O que eu faço? 1 hora de estudo completa, aí pausa 15 minutos, e nesses 15 minutos, gente, dica de milhões pra vocês, tá? Juro que muda, tipo, tudo, toda a vibe do meu estudo, assim, toda a minha vontade de estudar muda por causa desses meus 15 minutos de pausa que eu faço. Eu coloco uma playlist que eu gosto muito. Às vezes eu coloco, tipo, muito na vibe de 2016 agora, né, que tá todo mundo falando sobre, então eu tô ouvindo músicas de 2016. Às vezes eu coloco uma playlist de músicas de 2010, tipo Party Hits 2010. Ou eu coloco uma playlist, assim, que eu tô viciada no momento, mas eu coloco 15 minutos dessa playlist, aí eu vou, sei lá, faço meu xixi, dou uma caminhada, danço, fico, juro por Deus, gente, eu não pego no celular, eu fico dançando, até porque como eu estudo no computador, é bom eu ter uma pausa de tela nesse meio tempo, né? Então eu literalmente fico em pé dançando, me dá uma dose, assim, de serotonina, me dá uma vontade, que daí eu volto pra estudar super animada, parece que eu nem fiz 1 hora de estudo. E aí eu ando conseguindo fazer minhas 2 horas certinhas, sem distração, não pego no celular, não fico me distraindo, eu coloco um timer, né, de 1 hora, depois de 15 e depois de 1 hora. Aí eu sei, tipo, eu fico de boa, e vou estudando, e eu ando conseguindo acabar os módulos todo dia que eu estudo. Tenho 6 cursos pra fazer pra acabar o curso em si, e cada curso tem vários módulos. A minha meta são ir acabando os módulos. É assim que eu vou medindo meu progresso no curso, né? Então minha meta é conseguir acabar os módulos em 2 horas, ou seja, ficar bem focada. Mas gente, tô adorando. Então agora eu já peguei minha garrafa de água, tá cheia de água. Vou começar a estudar, vou colocar meu timer, desligar o celular e ó, focar. Gente, adoro. Finalmente tô podendo vir treinar e eu escolhi literalmente o dia com a tempestade. Gente, esse é o único momento do dia que não tá chovendo e ventando e eu tô indo pra academia. Que momento, viu, gente? Que momento. Tô indo treinar com uma amiga minha. Acabei de parar numa loja de empanadas pra comer uma empanada de banana com creme de avelã. Pra ser meu pré-treino, que eu senti que era uma vibe. Enfim, bora treinar, né? Vamos começar o ano assim. 2 dias pra fevereiro começar e eu tô indo treinar a primeira vez no ano, mas o que importa é começar, né?